Agora, como presidente, Donald Trump disse: profecias dizem que o mundo vai chegar a um final no Oriente Médio. Essa frase, em um contexto já marcado por bombardeios entre Israel e Irã, lançou um alerta global. Nesta semana, Israel realizou ataques a instalações nucleares no Irã, incluindo Arak e Natanz. E o Irã retaliou com mísseis que atingiram hospitais em Israel, ferindo civis em Beersheba. Em meio a esse conflito, Trump afirma que o Oriente Médio está associado ao fim do mundo. Para quem crê nas Escrituras, isso desenha paralelos assustadores com passagens, como Ezequiel 38-39 e Apocalipse. A Bíblia mostra que a Pérsia, hoje Irã, é protagonista num conflito profético contra Israel. Agora, Trump veste essa narrativa com autoridade política. Quando um presidente diz algo assim, não é discurso ocasionado, é mensagem que reverbera por púlpitos, grupos de intercessão e mentes que estudam profecias. Que sinal é esse? Trump está reforçando um plano espiritual que transcende o mundano? Ou suas palavras são apenas retórica geopolítica? Os sinais estão aí. Bombardeios sobre Teherã, ataques iranianos contra hospitais em Israel, convocados caças e porta-aviões norte-americanos, mercados instáveis, petróleo sobe e depois cai após declaração de Trump. E no centro disso, Trump ecoa: profecias dizem que o fim virá no Oriente Médio. Isso alinha o cenário geopolítico com o escatológico. As Escrituras relatam que reinos do Oriente marcharão contra Jerusalém. Apocalipse 16. Em Ezequiel, uma coalizão liderada por Magog Norte e Pérsia cruza fronteiras para atacar Israel. Estamos vendo isso se desenrolar com Irã, Estados Unidos da América, Rússia, Arábia Saudita, Egito, Turquia. A geopolítica e a teologia convergem no mesmo ponto. Ao mesmo tempo, Trump divergiu entre o apoio militar e a diplomacia. Ele disse que decidirá em até 2 semanas se os Estados Unidos da América intervirão militarmente contra o Irã, sugerindo bombardeios e uso de bombas antibunker. E mais, ele pediu a rendição incondicional do Irã, ressaltando que nossa paciência está se esgotando, e afirmando saber onde o líder supremo está, embora não pretenda eliminá-lo por enquanto. Essa frase ecoa uma tensão militar quase apocalíptica, mas ele também expressa abertura para cessar fogo, dependendo das circunstâncias. Esse cenário dual, bombardeios iminentes versus diplomacia condicional, acentua a visão de um mundo à beira do abismo. Trump mostra controle militar e político, mas também atua como pacificador. Isso reforça o apelo escatológico. Será que o príncipe da paz está prestes a se mostrar como alguém que guia ou manipula o fim dos tempos? Donald Trump já não é apenas um líder político. Seu nome hoje ecoa entre os que estudam profecias bíblicas, como alguém que pode estar sendo usado para cumprir um papel muito maior do que ele próprio imagina. Durante sua presidência anterior, ele foi responsável por decisões que estremeceram o tabuleiro profético, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, rompeu com o acordo nuclear com o Irã e fortaleceu alianças com nações que hoje formam, sem saber, o cenário descrito em Ezequiel 38. Agora, de volta à Casa Branca, Trump revive uma postura de enfrentamento direto. Ele declarou recentemente que os Estados Unidos da América sabem exatamente onde está o líder supremo do Irã, mas optaram por poupá-lo por enquanto. Também afirmou que está pronto para agir com força total se necessário, mas que ainda espera uma resposta racional por parte de Teherã. No fundo, suas palavras são como código para quem conhece as Escrituras. Ele se apresenta como alguém que sabe mais do que diz, e que age como se estivesse seguindo um roteiro invisível. Enquanto os mísseis caem, enquanto Israel responde com força, e o Irã ameaça com novas alianças, Trump surge como um catalisador. Alguns o veem como um Ciro moderno, o líder estrangeiro usado por Deus para proteger Israel. Outros acreditam que ele está pavimentando, consciente ou não, o caminho para o cumprimento dos eventos do fim. Seja como for, há uma aura espiritual envolvendo suas ações. Ele reúne pastores, ouve conselhos de líderes evangélicos e, constantemente mistura política com termos religiosos.
E mesmo quando fala sobre guerra, o tom que adota é de quem acredita que há um destino maior em jogo. Para quem assiste com discernimento espiritual, não há como ignorar. Os movimentos desse presidente vão além de interesses militares. Eles apontam para algo maior, algo profético, algo eterno. Donald Trump, agora novamente presidente dos Estados Unidos, poderia ter falado sobre estratégia militar, diplomacia internacional ou qualquer outro tema comum à sua função, mas escolheu falar sobre profecias. E mais, escolheu falar sobre o fim do mundo. Em uma fala que circulou amplamente nesta semana, ele afirmou: profecias dizem que o mundo vai chegar a um final no Oriente Médio. Essa não é uma frase qualquer. Ela não veio de um pastor. Não veio de um pregador escatológico. Veio de um homem que comanda a maior potência militar da Terra. Veio de alguém com acesso direto a relatórios de inteligência, conselhos de segurança, dados secretos e líderes globais. E ainda assim, ele falou de profecia, ele falou de fim, ele falou de Bíblia. Para quem está desperto espiritualmente, isso tem um peso imenso. Trump não é um profeta, mas talvez esteja sendo usado como um megafone para algo que Deus quer dizer ao mundo. Quando um líder dessa magnitude começa a verbalizar esse tipo de afirmação, não é só ele que está falando. É como se o próprio cenário espiritual estivesse gritando por atenção. Se ele crê verdadeiramente nisso ou não, pouco importa. O que importa é o que essa declaração está gerando: despertamento, conexões com a Escritura, um aviso indireto de que o relógio profético pode estar mais adiantado do que muitos pensam. E aqui está o ponto central: não é mais o pastor pregando em um culto de quarta-feira. Agora é o presidente dos Estados Unidos que está falando sobre o fim, sobre o Oriente Médio e sobre profecias bíblicas. O que isso significa para você? Significa que você precisa parar e prestar atenção. Significa que os sinais estão se tornando gritantes. Significa que o que está escrito nas Escrituras está ecoando nos palácios do poder. Talvez você tenha ignorado os avisos no passado. Talvez tenha adiado sua entrega, sua vigilância, sua oração. Mas agora, as palavras estão vindo dos mais altos níveis de autoridade política. E se até mesmo Trump está falando de profecias, qual é a desculpa para continuar indiferente? A pergunta final que deixamos aqui é direta: você está pronto? Não para a guerra entre nações, mas para a guerra espiritual que já começou, para os eventos que se desenrolam por trás das manchetes, para o chamado que o próprio céu está emitindo. Porque talvez, apenas talvez, o que Trump disse tenha sido mais do que uma frase. Talvez tenha sido o início de um som que só os atentos conseguem ouvir. E ele está cada vez mais alto.